quer carinho, criança quer saúde. Chutando uma bola ou fazendo um amigo. Criança quer escola, criança quer abrigo. Lendo um gibi ou girando um bambolê. Criança quer sorrir, criança quer crescer. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. Criança é vida e a gente não se cansa de ser pra sempre uma criança. Na hora do cansaço ou na hora da preguiça. Criança quer abraço, criança quer justiça. Sério ou engraçado, no frio ou no calor. Criança quer cuidado, criança quer amor. Em qualquer lugar, criança quer o quê? Criança quer sonhar, criança quer viver. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. Criança é vida e a gente não se cansa de ser pra sempre uma criança. Criança é vida e a gente não se cansa de ser pra sempre uma criança. Uma criança, uma criança. Olha, meus amores, parabéns, parabéns pelo Dia da Criança. E lembrando que Dia da Criança não é só o dia 12, é todo dia. Que coisa linda e maravilhosa, ó. Ser criança. Deixa eu ver se eu consigo fazer, né? Pronto. Ser criança, coraçãozinho para vocês. Meus amores, essa semana está sendo uma semana maravilhosa, semana super animada, porque a nossa escola, sim, meus amores, sim, ela está comemorando o Dia da Criança. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa boa é ser criança. Pois agora vamos para a nossa aula de geografia. Temos aqui a nossa agenda de hoje. Na nossa agenda de hoje, meus amores, nós iremos conversar sobre o ambiente, o ser humano e o ambiente, falarmos um pouquinho sobre a poluição. Iremos iniciar, antes de conversarmos sobre esses assuntos, iremos fazer a correção das páginas 119, 121 e 124. A nossa conversa da aula de hoje, ela estarão nas páginas 126 até 131. E para casa, a atividade da 131 e 132, ok? Então, vamos lá, começando ó, com a nossa correção do livro, páginas 119, 121 e 124. Então, vamos lá. Página 119. Que transformações os seres humanos provocaram nessas imagens? Ele está falando aí da imagem do livro, tá? Onde você vive, também ocorrem modificações como estas? Explique. Aí no livro de vocês, vocês estão, logicamente, vendo as imagens. Olha só, página 119. Deixa eu pegar aqui o livro de geografia, tá? Vocês estão vendo aí a página, as imagens da página 119. Deixa eu abrir aqui o livro. Pronto. Nas imagens que ele está falando, ó, são da página 118. Ó. São essas imagens aqui. Estão vendo? 118. Tem aí no livro de vocês, ok? Analisando essas imagens, vocês irão responder o item A. Que transformações os seres humanos provocaram nestas imagens aqui, na página 118? Então, a segunda pergunta no item A. Onde você vive, também ocorrem modificações como estas da página?
Explique. Então, olha só, na fotografia 1, a transformação o quê? Foi construída uma estrada. Então, temos aqui duas fotografias, a número 1 e a número 2. Na número 1, foi construída uma estrada. E na fotografia 2, foram abertos túneis e estradas para a passagem de veículos. Então, são essas as transformações, tanto na 1 e como na 2. Na segunda pergunta do item 1, ela é uma pergunta pessoal, ó. Onde você vive, né, onde você mora, também ocorreram modificações como estas, foram construídas estradas, foram abertos túneis e estradas para a passagem de veículos, onde você vive, e explique. Então, essa daí, ó, ela é pessoal, ok? Item B. Na fotografia 1, a paisagem foi alterada pela ação humana. O ser humano modificou essa paisagem. Lembra o que nós conversamos na aula passada? Falamos sobre paisagem. Se você não assistiu essa aula, ó, volta e assiste, tá? Mas também por um fenômeno natural. Então, a paisagem foi alterada tanto pela ação humana como fenômenos naturais. Que alteração é essa e qual fenômeno natural a provocou? Então, na fotografia 1, ó, tem rachaduras no solo por onde passa a estrada, foram provocadas por um terremoto, que foi um fenômeno natural. Na fotografia 1 aí do seu livro, ok? Questão 2. Divida uma folha de papel sulfite. Professor, o que é uma folha de papel sulfite? Gente, a folha pode ser, eu vou aqui dar uma sugestão para vocês. Pode ser folha de ofício, ó. Essa folhinha, ó, toda branca, ó, folha de ofício, tá? Pode ser essa. Também pode ser uma folha de caderno que você tem, tá bom? A folha que você tiver em casa. Vocês vão passar ao meio traçando um fio. Então, pega essa folhinha, tá? Pode ser folha colorida também, se você quiser. Então, dobra essa folhinha ao meio bem direitinho, tá? Bem direitinho, o máximo que você puder. Se você não consegue pegar a ajuda do papai ou a mamãe, o irmãozinho mais velho, a irmãzinha, tá? E siga os passos seguintes para realizar essa atividade. Olha só. Escolha um dia da semana e desenhe no lado esquerdo da folha, tá? Do lado esquerdo da folha, você vai, depois que você dobrou, você vai abrir. Do lado esquerdo da folha, em detalhes, isso é importante, tá? Em detalhes, a paisagem que você observa de uma janela de sua casa. Professora, mas eu não estou em casa, estou na casa da minha avó. Não tem problema. Então, escolhe uma janela aí, do lugar onde você está, e desenhe essa paisagem que você está observando da janela em detalhes, o máximo de detalhes possíveis, tá? Ah, eu não vou conseguir desenhar tudo. Então, no outro dia você termina, mas completa ela em detalhes, tá bom? Lembre-se de incluir os elementos naturais. Se tem plantas, árvores, se tem algum ninho de passarinho, coloca também um lago, uma lagoa, um riacho, pedras, tá? E os elementos culturais dessa paisagem. Professora, eu esqueci que são elementos culturais. Elementos culturais são aqueles elementos que foram fabricados, construídos pelo ser humano, que não foi a natureza. Natural, natureza. Cultural, ser humano, ok? E anote o dia e o horário. Então, no primeiro dia, o dia que você quiser, tá? Você faz o desenho, anota o dia da semana e a hora que você fez esse desenho, a hora que você observou. De preferência, meus amores, tentem desenhar pela manhã, você vê com mais detalhes. À noite a gente não vê tão bem. Apesar de ter luz, a luz da lua ou a luz de uma lâmpada, de um poste, a gente não vê com bastante detalhes. Desenha pela manhã, é uma dica, manhã ou tarde, tá bom? Em um dia de final de semana ou feriado, ó, tivemos aqui o feriado do Dia da Criança e também do Dia dos Professores, olha só. Vá até a mesma janela e desenhe do lado direito da folha a paisagem observada. Anote o dia e o horário. Então, em um dia, você vai desenhar, anota o dia e o horário. No outro dia, no feriado, no final de semana, você vai desenhar e colocar o dia e a data, ok? Pode pintar? Pode pintar, tá bom?
Pesquisa agora paisagens naturais e culturais. O que vocês irão pesquisar? Imagens de paisagens pouco transformadas ou que ainda mantêm somente elementos naturais. Lembra daquela imagem da cachoeira? Ali só tinha elementos naturais. Não precisa ser aquela imagem, mas uma imagem completamente natural, que não tem intervenção nenhuma do ser humano, ou uma pouco modificada. E também paisagens que foram muito transformadas pela ação humana. Vocês vão pesquisar imagens. Quantas imagens, professora? 2. Uma muito transformada, uma imagem de paisagem cultural, e uma imagem de paisagem natural ou pouco transformada, tá bom? Onde pesquisar? Você pode pesquisar em revistas, jornais, internet, livros antigos que você possa recortar, tá bom? E depois que você pesquisar, o que você irá fazer? Vocês vão colar essas imagens em uma folha ou, de preferência, tá, no caderno. Mas, professora, eu colei na folha. Não tem problema. Então, sabe o que você faz? Você pega essa folha que você colou as imagens, que você fez a atividade, grampeia ou bota um clipe no caderno de geografia para você não perder essa folha, tá certo? E aí, depois que você fizer isso, você vai indicar cada uma delas. Vocês vão anotar o tipo de paisagem, quem é natural e quem é cultural, tá bom? E o local, de onde foi essa imagem. Se é de algum lugar do Brasil, qual é o estado, tá bom? Se é algum lugar da Europa, Estados Unidos, América Central, Oriente, seja onde for, vocês irão anotar o local, tá bom? E vocês irão fazer o seguinte, quando nós voltarmos para as nossas aulas presenciais, nós iremos pegar essas imagens e fazer um painel com essas imagens, tá bom? Se tudo der certo, vai acontecer esse painel, tá bom? Então, guarda essas imagens, elas são importantes. Agora, na página 121. No lugar onde você vive, é possível observar diferenças na paisagem, como as que aparecem nas fotografias dessa página e da anterior? E dê exemplo. Como é o lugar onde você vive, meus amores? É uma resposta pessoal. Então, vocês irão observar as imagens do livro, né, da página anterior e da página 121. Olha só, página 120, essa imagem, tá bom? E a 121, essas duas imagens aqui. Observando essas 3 imagens, vocês irão depois observar o lugar onde você vive. E você vai ver se tem diferenças dessas paisagens do livro para as paisagens para a paisagem do lugar onde você vive. E você vai ter que dizer exemplos, né? Dessas diferenças que existem. Então, ela é uma resposta pessoal, ok? Agora, na página 124, numere as fotografias de acordo com o que as crianças estão vendo na janela. Então, vamos aqui à primeira criança. Da minha janela, eu vejo muitos elementos naturais. Segunda criança. Da minha janela, eu vejo muitos elementos culturais. Então, a número 1 vê natural, a número 2 vê cultural. Então, observando aí as 2 imagens das janelas, olha só, temos aqui 2 imagens, um elemento natural, outro elemento cultural. Então, vamos ver quem observou o quê, ok? Na primeira imagem, é a menininha, né, que ela vê elementos culturais, ó, relembrando, elementos culturais são elementos criados pelo ser humano, ó, prédios, casas, ruas, avenidas, asfalto, postes, iluminação. E o menininho viu elementos naturais, ó, muitas árvores, muita natureza. Professora, mas tem uma casa aqui, ó, elemento cultural, mas a maioria aqui é natural. Ele vê muitos, ó, eu vejo muitos elementos naturais. Ele não está dizendo que ele vê somente elementos naturais. Ele vê muitos, ok? A partir do que você aprendeu na unidade, observou nas fotografias acima, responda. Agora, o que é uma paisagem? Então, vamos lá. Paisagem é um conjunto, né, um grupo de elementos em um determinado lugar, em um determinado espaço, em que podemos ver, em que podemos perceber em um determinado momento. Então, tudo que nós vemos, tudo que nós percebemos
é uma paisagem, quer ela seja natural ou quer ela seja cultural, ok? Qual é a diferença entre paisagem natural e paisagem cultural? Ah, isso é fácil, professor. Olha só. Paisagens naturais, né? Existem predominantemente elementos naturais. Ou seja, na maioria das vezes, né? Quando ela é muito quando ela é muito natural, ela é completamente natural, então ela não tem nenhum elemento criado pelo ser humano. Já as paisagens culturais predominantemente tem elementos construídos pelo ser humano. Logicamente que existem paisagens naturais que têm um pouquinho da intervenção humana. Uma casa, como foi no exercício anterior da questão número 1, tinha lá tudo muito natural, mas tinha uma casa que é cultural, porque foi o ser humano que construiu. Mas ao todo, na maioria, ela é natural. Então não precisa ser 100% natureza para ser natural. Se tiver um pouquinho do ser humano, mas a maioria for natural, então ela é natural. Já a cultural, o ser humano precisa ter construído alguma coisa, tem que ter a maioria construída pelo ser humano naquela imagem, naquela paisagem, para ela ser denominada cultural, tá ok? E agora, o item C. Como é a paisagem que você vê da janela da sua moradia e como é a paisagem que você vê no caminho para a escola? Então, professor, faz tempo que eu não vou para a escola. Então, tenta lembrar do caminho que você vai para a escola. Olha só, vou dar uma dica. A nossa escola fica próxima ao mar. Que beleza! Olha que maravilha! Você todo dia andar por ali, vendo o mar, sentindo a brisa, o cheirinho do mar, é maravilhoso demais. Elas se parecem mais com qual das fotografias dessa página? Então, aí você vai responder pessoalmente. Por quê? Porque está perguntando o caminho, né? Qual é a paisagem que você vê da janela da sua casa, da sua moradia. Então, é só você que pode responder isso, porque é você que mora na sua casa. Se fosse na minha casa, eu descreveria para vocês, mas cada um mora em um lugar diferente. Então, vocês têm respostas diferentes, ok? Então, meus amores, agora vamos para as páginas 126 e 127, livro de geografia. Terminamos a nossa correção, agora vamos iniciar a unidade 9, que falaremos sobre o ambiente. Temos aqui, primeiramente, essas duas imagens, essas duas paisagens, né? Temos aqui a número 1, essa pessoa aqui, ó, lavando a calçada com águas, também chamada, essa técnica aqui chamada de vassoura d'água, tá? Tirando o lixo, a sujeira com a força da água. E essa segunda imagem aqui, ó, da cidade. Podemos perceber, ó, algumas coisas estranhas nessas imagens, tá bom? Então, vamos lá, observando essas imagens, vamos responder aqui, ó, oralmente essas questões. O que você sente ao observar essas fotografias e por quê? Então, observando essa primeira imagem, observando a segunda, o que você sente quando observa essa ação do ser humano na paisagem? E por que você sente isso? Você sente angústia, você sente alegria, você sente tristeza, preocupação? Por quê? Por que será? Agora, na sua opinião, quais as consequências das situações retratadas nas fotografias? Então, temos aqui, ó, meus amores, nessas duas fotografias, duas ações do ser humano que não está muito legal, muito, né, condizente com o que nós devemos fazer com a natureza. Então, aqui nessa pergunta, ó, na sua opinião, quais as consequências das situações retratadas nas fotografias? Quais são as consequências que trará para a natureza e para outros seres humanos? Você observa as situações aqui retratadas no lugar onde você vive? Você já viu alguém fazendo algum tipo dessas situações próximo ao lugar onde você vive? Ou diferentes, pessoas, de uma certa forma, não agindo bem com o meio ambiente.
Então, vamos aqui na página 128, como estamos conversando aqui sobre o meio ambiente, né? Falamos sim do ser humano, porque o ser humano, ó, ele, como nós somos racionais, temos o poder, a grande inteligência de tratar bem da melhor forma a natureza, como os índios fazem, como eu falei na aula de história para vocês. Os índios respeitam muito a natureza e devemos seguir o mesmo tipo de pensamento. Mas o ser humano, ele sempre está querendo modificar a natureza, né? Modificando essa superfície terrestre de onde moramos. Para quê? Porque nós temos diversas necessidades e interesses em modificar essa natureza, mas podemos sim modificar a natureza de uma forma inteligente, de uma forma sustentável e respeitosa. Então, observando as fotografias, vamos conversar sobre o que é que elas representam. Olha só, temos aqui a fotografia 1 e a fotografia 2. Na fotografia 1, à esquerda, peixes no Rio Santo Antônio, no município de São Roque de Minas, no estado de Minas Gerais, em 2014. À direita, araras vermelhas no Cerrado. Olha só esses animais, que coisa mais linda. Araras vermelhas no Cerrado, no município de Jardim, no estado de Mato Grosso do Sul, em 2017. Essas aves se alimentam de coquinhos de bocaiúva, palmeira comum nesta formação vegetal. Então, aqui no item A, o que aconteceria se indústrias e moradias despejassem esgoto não tratado no rio da fotografia 1? O que aconteceria nesse rio aqui? Ele está aqui, ó, lindo, limpo, transparente, vários peixes. O que aconteceria aqui nessa fotografia número 1, hein? E então, olha só o que é que pode acontecer. A água, poderá ser contaminada. E os seres vivos, os peixes que dependem dessa água, não só os peixes, mas os animais ao redor que vão até essa água, beber essa água, né? Poderiam contrair algum tipo de doença e até morrer. Olha só como é importante nós cuidarmos da natureza. No item B, o que poderia acontecer aos animais da fotografia 2 se a vegetação fosse destruída? E aí? Esses animais, eles dependem da vegetação para se alimentar. E se ela fosse destruída? Olha o que aconteceria. Eles não teriam mais abrigo, não teriam mais alimento, eles seriam obrigados a procurar outro lugar para viver, e teria, se ele procurasse outro lugar para viver, eles poderiam até morrer, ser capturados também, né? Poderiam morrer, sofrer ataque de algum outro animal. Então, tudo isso, vocês estão entendendo aqui a profundidade e a importância de nós cuidarmos da natureza, porque muitos animais dependem da natureza para sobreviver. Nós também dependemos dela. E se nós não cuidarmos dela agora, não tivermos a consciência de cuidar da natureza agora, esses animais vão morrer, não é podem morrer, não, eles vão morrer. E nós vamos precisar de água para beber. E onde é que nós vamos achar água? Iremos precisar de frutas para comer. Onde é que vamos achar as frutas? Nós vamos precisar de alimento, de raízes, quem come batata, macaxeira, frutos, verduras, carne, peixe. Onde é que iremos achar se esses animais morrerem, se esses animais não sobreviverem? Vocês estão entendendo como é importante? Isso não é só conversa de escola, é um alerta. Temos que ficar atentos, temos que nos policiar e sempre pensar no próximo. O próximo não é só a minha mãe, não é só o meu pai, o meu irmão, é o meu colega, é a minha professora, são os pássaros, são os animais que vivem na floresta, são os meus próximos também.
Quando se fala em próximo, não é só quem está bem pertinho da gente. É o mundo inteiro, é todo mundo, porque o mundo inteiro precisa beber água. Quer ser humano, quer um animal, uma planta, precisamos de água. Ok? Então, olha só. Na natureza, todos os elementos interagem entre si e dependem uns dos outros. Eu acabei de falar isso com vocês, não foi? O peixe, ele precisa da água. Nós precisamos da água. Se não somos vegetarianos, precisamos do peixe. Se somos vegetarianos ou não, precisamos de frutas, verduras e legumes. Então, todos nós dependemos uns dos outros, tá? Agora, um exemplo que o livro nos dá fala sobre o esgoto. Quando o esgoto não é tratado, ele é jogado em um rio, a qualidade das águas fica comprometida, ou seja, ela fica poluída. E isso afeta a vida dos animais, dos vegetais. Os animais morrem com a água poluída. Os vegetais morrem com a água poluída. Se uma floresta ela é desmatada, os animais que vivem lá morrem. Tivemos casos recentes, meus amores, de queimadas. Pantanal aqui no Brasil. Vários animaizinhos queimados. Muitos morreram. Muitos animais morreram porque foram queimados. Ok? Então, tudo depende um do outro, né? As espécies, animais, vegetais, podem desaparecer se nós não cuidarmos, não ficarmos, isso não é só matéria do livro, não é só para estudar, não estou falando isso para vocês, não é só porque tem no livro, não. Isso aqui é um alerta para o mundo inteiro está falando disso há muitos anos, ó. A água, temos que cuidar da água, fecha a torneira, não vai precisar, não vai beber a água toda, coloca só o que você vai beber. Eu coloquei água demais no meu copo, eu vou jogar no ralo. Não joga no ralo, coloca na plantinha. Ela precisa da água, tá? Coloca ela na plantinha, ela vai te agradecer, ela vai te amar cada vez mais, tá bom? E o que pode acontecer, né? E como como que se cada elemento da natureza fosse uma peça, né? Uma peça de quebra-cabeça. E se uma peça faltar ou estiver mal, danificada, tudo vai mal. Imagine você com um quebra-cabeça de 1.000 peças, 5.000 peças. Você está lá, passa meses e um mês montando. Quando você vai terminar, falta uma peça. O quebra-cabeça ficou completo? Não fica completo. É um comparativo com a natureza. A natureza está lá linda e maravilhosa. Tem uma queimada. E aí? Uma queimada lá no sertão do Ceará. Mas o mundo inteiro não queimou, mas lá no sertão do Ceará queimou. Teve queimada. Lá no Pantanal teve queimada. E os animais que vivem lá, que precisam daquele ambiente para morar, para comer, para se reproduzir, eles foram danificados, eles foram prejudicados. Muitos morreram, outros foram queimados, outros estavam hospitalizados no hospital veterinário com graves queimaduras. Então, isso é sério, isso é um assunto sério que nós temos que ter consciência disso, tá? Agora, meus amores, para amenizar a nossa conversa, né, que é um assunto sério, tá? Mas vamos agora relaxar um pouco e ver imagens incríveis da natureza. A natureza, ela é uma bênção de Deus na nossa vida, algo lindo e maravilhoso, algo que Deus nos deu para cuidarmos. Já que os animais não podem falar, eles não podem dizer o que estão sentindo, o que estão pensando, o que estão precisando. Nós temos essa capacidade de cuidar deles. E para celebrar isso, vamos ver imagens belíssimas, incríveis da natureza, ok? Fiquem atentos que vocês vão amar essas imagens.
Olha só, meus amores, viram? Vocês perceberam quanta beleza tem a natureza, quanta beleza, quanta exuberância possui a natureza, que coisa maravilhosa. E como podemos ficar sem nos comovermos e sem nos preocuparmos com ela, não é verdade? Pois então, vamos lá. Voltando aqui, né, continuando, na verdade, o nosso assunto sobre ambiente. Agora, o que que nós podemos fazer? Transformar sem destruir, como os índios fazem. Os índios, eles precisam da roça, né, precisam plantar. Então, eles desmatam um pouquinho do que, só o que eles vão precisar. Eles plantam durante 2 anos, depois de 2 anos eles saem daquele lugar, vão plantar em outro lugar e deixam aquela terra, ó, descansar. Então, eles estão, ó, preservando, ao invés de estar destruindo aquele ambiente. Eles estão utilizando de uma forma inteligente e de uma forma sustentável. Sabemos que na natureza existe vários tipos de seres vivos, existe o ar, a água, o solo e a luz do sol, que são os elementos naturais. E os elementos construídos pelo ser humano, que são ruas, avenidas, estradas, automóveis, prédios, ruas, e tudo isso forma o meio ambiente, né? E as relações que existem entre os seres humanos, entre a natureza e os animais, formamos o meio ambiente. E é como o ser humano se relaciona com o meio ambiente é que vai gerar como é que eu posso dizer para vocês? É que vai gerar um fator positivo, se o ser humano for inteligente, fizer de uma forma correta, ou de um fator negativo. Como existem vários relatos, né? Como desmatamento, né? Um grande desmatamento, como existem queimadas, e outras coisas mais que o ser humano faz. Logicamente que ainda existem as ações da natureza, como terremotos, raios, e avalanches, né, em locais onde tem gelo, mas isso são ações da natureza e elas são esporádicas. Já o ser humano não, ele pensa, eu vou ali e vou fazer isso com a natureza, porque eu preciso ter um local maior para mim. Ou então eu vou aqui jogar lixo no chão. Numa escola aqui na praça tem vários cestos de lixo, mas eu vou jogar aqui no chão. Vai ter alguém para limpar? E se não tiver alguém para limpar? E a sua parte? O que você tem feito com a sua parte com relação à natureza? Então, temos aqui, meus amores, 2 imagens. Temos imagens queimada, né, uma grande queimada, podemos ver pela quantidade de fumaça, provocada pela ação humana para abertura de pasto na floresta amazônica. Então, ó, queimaram tudo isso. Por que queimaram? Porque é muito mais rápido e prático. O que acontece? Agride a natureza, maltrata os animais, mata animais, essa queimada. Nem que o ser humano, eu não quis matar os animais, mas a queimada acontece sim. O animal, ele não consegue, muitas vezes ele não consegue fugir da queimada e acaba morrendo, acaba se queimando, ok? Essa outra imagem, ó, lixão a céu aberto, que isso é muito lixo, muito, muito, muito lixo. À beira de uma rodovia, olha aqui a rodovia, ó, tá vendo? À beira de uma rodovia no município de Belmonte, no estado da Bahia. Lixo, ó, polui o solo, a quantidade, independente da quantidade de lixo, quando o lixo ele fica muito tempo em determinado lugar, ele vai começar a se decompor, e ele expele, né, ele se desmancha, vai se decompondo, e vai ocasionando um líquido muito mal cheiroso. Ele é muito, muito, muito mal cheiroso, chamado de chorume. Já ouviram falar desse líquido, chorume? Esse líquido ele é muito poluente, ele polui o solo. Lá dentro do solo, dependendo do lugar, tem os lençóis freáticos. O que são os lençóis freáticos? É a água que fica no subsolo. E muito dessa água vai para os rios. E se o chorume ele desce no solo, ele desce, tá? Vamos imaginar que aqui a minha mão é o lixo, tá? E aqui é o solo. Pronto, o lixo está aqui.
Aí passou um tempo, ninguém lá recolheu o lixo, ninguém tratou o lixo, ninguém fez a coleta seletiva do lixo. Aí ele vai se decompondo, ó, vai criando chorume, a águazinha fedorenta, fede, mais fede. Então, essa águazinha, ó, desce do solo e chega nos lençóis freáticos e polui a água, que estava limpa, que estava transparente, boa para o consumo de animais. E polui aquela água. Aquela água vai e vai para o rio. Polui o rio também. Então, meus amores, temos que ter muito cuidado com tudo que nós iremos fazer. Aquele papelzinho de biscoito que você acabou de comer o biscoito, o picolé que você comeu picolé e deixou cair no chão, ó, ele vai se decompor com o tempo e vai gerar o chorume, tá? As modificações feitas pelo ser humano no ambiente podem ter prejuízos a todos os seres vivos. Então, qualquer modificação que o ser humano possa fazer, se ele não pensar bem, pode ter um prejuízo para todos os seres vivos. Estou falando de todos, até seres humanos também, dependendo do que ele vai fazer. E as fotografias anteriores são exemplos disso. Queimadas, a quantidade de lixo, né? As queimadas é uma devastação da floresta e pode causar, entre outras coisas, a extinção de espécies animais e vegetais e o esgotamento de recursos naturais. A grande produção de lixo, a outra imagem, e sua decomposição inadequada pode poluir as águas e o solo, que eu acabei de dizer para vocês. As águas, lençóis freáticos, poluídos pelo chorume, que é o líquido que vem, um líquido muito mal cheiroso. Gente, ele é muito mal cheiroso. É sério, ele é muito mal cheiroso. E vai para, que sai é decomposto do lixo e vai para os lençóis freáticos, polui o solo também. O solo já não fica legal, porque ele fica fedendo, ele fica contaminado. Não é só o mau cheiro, não. A composição da água, dessa água mal cheirosa, que polui, fica tudo poluído, horrível. E aí, meus amores, o que faremos então com tudo isso? Será que podemos nos relacionar de uma outra forma com o ambiente? Será que nós podemos agir de uma outra forma com o ambiente sem causar prejuízos a ele? Será que o ser humano ele pode evoluir, ele pode ter ambientes confortáveis, ele pode viver bem, ele pode alcançar grandes tecnologias sem ocasionar prejuízos à natureza? Será? O que nós podemos fazer? Olha só, por meio de algumas ações, o governo pode fazer o quê? O que é que os governantes do nosso país podem fazer? Podem reduzir os danos ao ambiente. Olha só, entre essas ações, o que é que nós podemos fazer? Tanto o governo como nós, seres humanos. Quando eu falo de governo, nós também, tá? Eles podem implantar a coleta seletiva do lixo. Mas o que adianta o governo colocar a coleta seletiva do lixo se nós não fazemos a coleta seletiva? É a mesma coisa que o seu pai comprar um videogame ou uma bicicleta e você nunca usar. O que adianta o papai ter comprado a bicicleta e o videogame? O que adianta a mamãe ter feito um bolo delicioso se ninguém nunca comeu na sua casa? A mamãe fez lá um bolo delicioso, o bolo que você mais ama. E ela colocou lá em cima da mesa, do jeitinho que você gosta. Só que você não comeu, nem a mamãe comeu, nem o papai comeu. E o que adiantou fazer o bolo? É a mesma coisa. Temos que fazer também a nossa parte. Fiscalizar e multar empresas que poluem o ar ou a água. Instalar redes de tratamento de água e esgoto e fiscalizar áreas florestais. Florestais. Pronto. Então, o governo ele tem que ter essa ação. Ele tem que fazer, né, criar em todos os ambientes o máximo possível coleta seletiva de lixo. Ele tem que fiscalizar e multar as empresas que poluem o ar, que poluem a água. Tem que também instalar redes de tratamento de água e esgoto e fiscalizar as áreas florestais. Isso é o que o governo deve fazer. E o que nós devemos fazer?
Se o governo coloca a coleta seletiva, nós temos que fazer a coleta seletiva. Se o governo coloca vários cestos de lixo em praças, as escolas colocam cestos de lixo nas escolas, então nós temos que colocar o nosso lixo no cesto de lixo. Se nós temos uma educação ambiental, vocês têm uma educação ambiental nas escolas, em casa, na internet, falando como proceder com relação à água, quando for escovar o dente, desliga a torneira para não ficar aquela água descendo, então temos que fazer isso. Se nós já conversamos sobre isso, quando for tomar banho, for se ensaboar, desliga a água, não deixa aquela água ficar descendo o tempo todo, estragando água, sem utilidade, jogando aquela água fora sem utilidade. Então, temos que ter a nossa consciência, fazer a nossa parte. Além dos governantes, como eu já falei, né, todos nós podemos colaborar com a conservação do ambiente. Várias maneiras, eu já citei várias maneiras, né? Mas uma delas também, quando vocês forem adultos, mas aí fala para o papai e para a mamãe, uma coisa que eles também podem fazer, votar em candidatos com boas propostas ambientais. Então, o candidato que tiver lá uma boa proposta ambiental, se seu papai e a sua mamãe gostar, se eles quiserem, eles podem votar nesse candidato. E exigir dos governantes ações para evitar o desperdício de alimentos. Olha só, também nós podemos fazer isso. Evitar o desperdício de alimentos, só colocar no nosso prato que vamos comer. E se eu quiser comer mais, então você coloca mais depois, tá certo? Quando for comer aquela maçã, dá só uma mordida e joga o resto fora, não. Mas eu não gostei da maçã, então dá para alguém que queira comer a maçã. Tem algum coleguinha seu. Como estamos em época de pandemia, a gente não pode fazer isso, né? Mas aí você pode levar a maçã para casa e comer depois, mais tarde, à noite. Ou então levar para casa e dizer assim, mãe, eu não comi a maçã toda, eu não quero. Entendeu? Mas não jogar fora, tá certo? Evitar o desperdício de água, evitar o desperdício de energia, colaborar com a coleta seletiva, consumir apenas o necessário, comprar produtos de empresas responsáveis com o ambiente. Tudo isso nós podemos fazer, ok? Então, meus amores, agora vamos assistir a um vídeo. Esse vídeo é super legal, que ele é uma reportagem que fala sobre a fossa séptica biodigestora, uma forma inteligente, uma forma consciente de nós cuidarmos da natureza com relação aos dejetos dos seres humanos. Então, fica atento que isso é muito importante. Na zona rural, é bastante comum residências que não possuem sistema de esgotamento sanitário. E é aí onde entra a fossa séptica, como alternativa para evitar que os dejetos sejam jogados em locais inapropriados. Pois é, Luciana. Além de inibir doenças, ela também evita as contaminações do solo e lençóis freáticos das propriedades rurais. Após pesquisas realizadas em propriedades rurais de pequenos produtores, foi verificado que existe uma grande dificuldade quanto a saneamento básico, onde todos os dejetos humanos eles são jogados em fossas negras, contaminando lençol freático, solo e o homem. Com isso, a Embrapa teve essa grande preocupação em criar a fossa séptica biodigestora. Acionando a descarga, a gente se livra dos dejetos depositados aqui. Mas e depois? Do vaso sanitário, os dejetos passam por esse cano até chegar à primeira caixa. Inicia com tubos interligados a vasos sanitários que interligam a 3 caixas no campo. A primeira caixa é onde é feita a biodigestão. Essa biodigestão ela é feita através da união da água e do esterco. E por essa entrada aqui, são adicionados 10 litros de esterco de boi para 10 litros de água. Esse processo será repetido a cada 30 dias, em média. As bactérias existentes nessa mistura decompõem os dejetos humanos pelo processo de biodigestão. Quando está cheia, a primeira caixa transborda para a segunda, o que acelera a produção de gases que são liberados por essas válvulas. A primeira e a segunda caixa dessa fossa séptica estão vedadas. Estão abertas aqui para que seja mais fácil explicar passo a passo todo o processo.
Na terceira caixa está todo o material orgânico rico em nitrogênio, fósforo e potássio, além de micronutrientes que depois de 120 dias pode ser usado pelo agricultor como adubo orgânico e já livre de coliformes fecais. Esse adubo orgânico é funcional, ecologicamente correto e, olha, atestado pela Embrapa. A estrutura da fossa séptica pode ser feita com caixas de PVC ou com manilhas de cimento como essas aqui, que são mais em conta. Mas com um bom pedreiro podem ser feitas até de alvenaria. Se você tem dúvidas sobre esse e outros experimentos da Embrapa, entre em contato pelo telefone 4009-1411. Estão vendo? Existem várias formas de nós utilizarmos bem a natureza. Às vezes não é uma forma que nós podemos aceitar ou perceber, isso aí esse tipo não deve ser muito bem, né? Deve ter algum tipo de odor. Com certeza tem, mas é uma forma mais sustentável e mais inteligente de se preservar a natureza, de não ter jogado os dejetos, né, o que sai da descarga dos seres humanos nos rios, nos lagos e até no solo para poluir. E uma forma que eles encontraram de não poluir foi fazer essa forma aí da fossa séptica. Então, foi bem aceita e deu tudo certo. Então, voltando aqui, conversando, continuando a nossa conversa sobre poluição, a poluição, né, dizemos que há poluição quando determinadas substâncias são lançadas de uma forma grande, excessiva no ambiente, o que é lançado no ambiente pode ocasionar danos à qualidade de ar, à qualidade do solo, afetando a vida dos seres vivos, tá? E um grande fator da poluição, um grande agente da poluição são algumas indústrias, né? Porque elas fabricam grande parte dos produtos consumidos hoje em dia. E quando a indústria ela não tem essa consciência ecológica, ela polui sim, polui muito, né? E para que ela produza muito, ela precisa contratar muitos trabalhadores que elaboram esses itens, né, que fazem a nossa vida ficar mais confortável. Que itens são esses? Podem ser computadores, podem ser smartphones, podem ser equipamentos médicos também, que é muito importante, medicamentos e etc. A professora só está dizendo que a indústria é ruim? Não, ela não é ruim. Como eu acabei de falar, ela fabrica muitos utensílios, às vezes até essenciais para a nossa vida, como os equipamentos médicos. Uma pessoa está doente, muito doente, ela precisa de uma cirurgia, ela precisa de equipamentos médicos, o médico precisa de equipamento médico, não é verdade? Então, tudo isso é muito importante, medicamentos, mas as indústrias, elas também precisam ter essa consciência de preservar a natureza. Um outro tipo de produto que as grandes indústrias fabricam são os veículos, que é um tipo de produto industrial que faz contribuições para a sociedade. E contribuições maravilhosas. Eu moro muito longe do colégio, então eu preciso de um veículo para me deslocar, para chegar até o colégio. E isso é muito maravilhoso. Já que esse veículo, ele pode transportar de 1 a 40, dependendo do tamanho do veículo, né? Do que esse veículo foi construído, e que nós utilizamos, como nós vimos nas aulas de história, os meios de transporte, os veículos, porque nós precisamos nos transportar de uma forma mais rápida e mais segura e mais eficaz. As máquinas e os produtos industriais também vêm possibilitando um aumento significativo também na produção agrícola. Agora iremos ver um vídeo que nós falaremos agora quais são os tipos de poluição que existem. Então, vamos aqui assistir esse vídeo, que ele fala sobre isso, os tipos de poluição que existem. Então, vamos ficar atentos para assistir ao vídeo. E Cycle, sua pegada mais leve, apresenta
Quais os tipos de poluição que existem? Poluição é a introdução de substâncias ou de energia no meio ambiente causando efeito negativo em seu equilíbrio. Ela ocorre naturalmente ou pela presença do homem e causa danos à saúde humana, além de afetar animais, plantas e todos os seres vivos no ecossistema em questão. Existem diversos tipos de poluição. Poluição do ar, também chamada de poluição atmosférica, é a contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão, material biológico e até mesmo energia. Os poluentes atmosféricos existem em forma de gases ou de partículas provenientes de fontes naturais ou ainda de fontes artificiais. É responsável por 7 milhões de mortes por ano. Poluição da água é a contaminação dos corpos d'água por elementos físicos, químicos e biológicos que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, plantas e à atividade humana. Os lençóis freáticos, os lagos, os rios, os mares e os oceanos são o destino final de todo poluente solúvel em água que tenha sido lançado no ar ou no solo. Poluição do solo. Ela é causada pela introdução de químicos ou por alteração do ambiente do solo pela ação do homem, podendo afetar também água e ar. Entre os principais poluentes estão hidrocarbonetos de petróleo, metais pesados, pesticidas e solventes. Poluição radioativa, também conhecida como poluição nuclear, é considerada o tipo mais perigoso de poluição devido aos seus grandes efeitos negativos. Esse tipo é proveniente da radiação, efeito químico derivado de ondas de energia, sejam de calor, luz ou outras formas. A radiação é existente naturalmente no meio ambiente, mas devido à ação do homem, ela vem sendo liberada em excesso, podendo causar mutações nas células e originar doenças, como câncer. Não existe nenhum processo para a limpeza desses poluentes. Assim, um local contaminado não pode ser descontaminado. Os átomos radioativos têm uma durabilidade extremamente longa. Poluição térmica. Ocorre quando a temperatura de um meio de suporte de algum ecossistema, como um rio, por exemplo, é aumentada ou diminuída, causando um impacto direto na população desse ecossistema. Poluição visual. É o excesso de elementos visuais criados pelo homem que estão espalhados em grandes cidades e acabam promovendo certo desconforto visual e espacial. Ela pode ser causada por anúncios, propagandas, placas, postes, fios elétricos, lixo, torres de telefone, entre outros. Poluição luminosa. Trata-se do excesso de luz artificial emitida pelos grandes centros urbanos. Pode ser emitida de diversas formas, como por luzes externas, anúncios publicitários e principalmente pela iluminação pública. A poluição luminosa afeta a nossa saúde, pois altera o sono e muda o ciclo circadiano. Também é um problema para muitos ecossistemas. Poluição sonora. Ocorre quando o som altera a condição normal de audição de um determinado ambiente. Embora não se acumule no meio ambiente como outros tipos de poluição, ela causa vários danos ao corpo e à qualidade de vida das pessoas, e por isso ela é considerada um problema de saúde pública mundial. Quer saber mais detalhes sobre cada tipo de poluição? Então, viram, meus amores? Não existe somente a poluição dos rios, do ar, né, do solo. Existem vários tipos de poluições que, inclusive, com a chegada, né, o avanço da tecnologia, vão surgindo outros tipos também. Então, temos que ficar muito atentos. As tecnologias, elas são maravilhosas, elas vêm assim para facilitar muito a nossa vida. Imagine só, antigamente, a pessoa querer mandar uma mensagem. Tinha que mandar um mensageiro. Lembra dos tropeiros? Eles também eram mensageiros. Tinha que mandar um mensageiro. O mensageiro demorava muito a chegar no lugar. Tinha que esperar a resposta da carta. Tinha que voltar, demorava mais ainda. Hoje no WhatsApp, ó, em segundos, você conversa com a pessoa que está no Japão, na Coreia. Na Coreia também. Mas com isso também vem a parte negativa. Tem a parte positiva e a parte negativa. E nós temos que ficar atentos também nas partes negativas, tá? Agora, meus amores, na página 130, ok? Temos aqui uma imagem, né? Um caminhão com uma grande emissão de gases poluentes, passando pelo caminhão aqui a fumaça preta, né? Popularmente chamada de fumaça preta. E
para funcionar, as máquinas das indústrias e os veículos emitem grandes quantidades de gases que alteram a composição do ar e prejudicam a saúde dos seres humanos e de outros seres vivos. Antigamente, era muito comum, quando eu era criança, era muito comum todos os veículos emitirem essa fumaça preta. Carros, motos, caminhões, ônibus. Com o avanço da tecnologia, isso tem diminuído bastante essa emissão dos gases poluentes, mas ainda tem gases poluentes saindo de veículos. Muitos não dá para ver, são invisíveis, mas tem, tá? Tem. A produção industrial gera ainda grandes quantidades de esgoto e contribui para o aumento do volume do lixo, por meio da geração de resíduos industriais e do estímulo ao uso. Com maior produção, as pessoas consomem mais. Então, quanto mais se produz, praticamente todo mês sai um celular novo, um celular mais avançado. E sempre estamos querendo, né, algo melhor. Então, temos que ter essa consciência, tá, de consumo e ecológica. Se eu tenho meu celular, que ele está funcionando normal, ele está novinho, por que eu vou ter que comprar um celular melhor se aquele que eu tenho, ele já satisfaz as minhas necessidades? Não é verdade? Muitas vezes as propagandas colocam, sem nós percebermos na nossa mente, essa vontade de querer comprar o mais, ter o algo a mais, e nós não percebemos isso, porque é uma mensagem subliminar, é uma mensagem que nós não percebemos, mas o nosso cérebro entende e dá aquela vontade. Quando nós estamos assistindo um filme, aí passa um refrigerante bem geladinho, aí dá vontade de beber quem gosta de refrigerante. Ai, dá vontade. Aquela pipoquinha bem quentinha, bem cheirosinha, dá vontade de comer. Então, temos que ter também muito cuidado com as propagandas, com o consumismo, para não nos deixarmos influenciar pelo que a TV nos diz, o que a TV está transmitindo. Temos que ter essa inteligência também, tá bom? E o lançamento de esgoto, como já temos falado, né, quando ele não é tratado, né, o destino dele é inadequado, quando ele não é tratado. É lançado o quê? Né? Também o lixo, quando ele não é tratado, quando não há coleta seletiva, quando não há reciclagem de lixo, um reaproveitamento desse lixo, né? Existem produtos químicos para fabricar embalagens, para fabricar roupas, brinquedos, eletrônicos, e quando é descartado, sem o devido cuidado, esses produtos químicos saem desse objeto com o passar dos anos e vão poluindo as águas, vão poluindo os lagos, os mares, o solo. E também o uso de agrotóxicos, né, substâncias químicas na natureza e outros produtos químicos também nas plantações. Elas podem contaminar o solo, contaminar o alimento que nós comemos, né, os alimentos que são cultivados, além de atingir as águas dos rios também, tornando-os impróprias para o consumo, tanto do ser humano como dos animais, das plantas, prejudicando outros seres vivos que dependem dessa água, como os peixes, né? Aqui é só um exemplo, os peixes, mas tem outros animais que vão para o rio beber água. Se a água estiver contaminada, doença ou morre, né? Infelizmente, a gente precisa falar assim mesmo, porque é a realidade. Então, temos aqui, meus amores, a imagem de um avião, tá? Ele tá pulverizando, estão vendo essa fumacinha toda aqui, Não é a fumaça do avião, não. Isso aqui, é química, tá? Ele tá pulverizando essa plantação aqui. Esse produto químico, ele vai matar alguns insetos que podem chegar aqui e querer comer essa plantação. Mas o que acontece? A plantação não vai morrer do inseto, mas a plantação vai ficar, cheia de produto químico. E se esse produto químico nessa plantação chegar na nossa casa, nós vamos comer o alimento com produto químico, sem a gente perceber, tá bom? Além da poluição da água, do ar e do solo, existem outras poluições, né? Como já falamos, a sonora, a visual, a poluição de iluminação
e outras tantas mais que podem nos prejudicar e nos afetar. A poluição visual, olha só aqui, ó. O excesso de letreiros, cartazes luminosos e faixas polui visualmente o ambiente. Esses elementos alteram a paisagem, provocando o cansaço visual e irritação das pessoas. Já o barulho intenso, muito barulho, provocado por equipamentos, máquinas, veículos, muitas pessoas falando, gente gritando, aquela confusão, pode afetar a nossa audição e pode nos causar problemas. Por isso, ó, que nós pedimos sempre silêncio nas aulas, vamos ter calma, um de cada vez, fala um de cada vez, para não ter essa poluição, ó, sonora, para não prejudicar vocês e a gente também, ok? Meus amores, a nossa aula acabou. Um grande beijo para vocês. Aproveitem essa semana, tá certo? Essa semana somente de aulas gravadas, mas aproveitem sim todas as aulas, façam as atividades e participem da nossa Semana da Criança, se você ainda não participou, tá bom? Então, um grande beijo, um abraço e até a nossa próxima aula.